Charles do Bronx vai disputar o cinturão do UFC em janeiro. Será que vai mesmo? O que aconteceu aqui? Charles do Bronx tinha a luta marcada para enfrentar o Islam Makhachev numa revanche pelo cinturão da categoria peso leve. Charles acabou tendo um corte ali na cabeça, teve que sair da luta por motivos médicos. Volkanovski entrou lá para fazer esse combate, acabou não tendo sucesso. Mantém-se Makhachev como campeão. E agora, quem vai ser o próximo adversário para o Islam Makhachev? Na briga direta por essa disputa, temos dois atletas. A gente tem o Justin Gaethje e tem o Charles Oliveira. O Dana White, na entrevista de imprensa, logo depois da luta, falou que na cabeça dele, o Charles que está ready to go, está pronto para lutar, enquanto o Justin Gaethje não estaria pronto. Dana White falou isso porque o Justin Gaethje foi convidado para substituir o Charles, mas falou que não tinha condição de bater o peso. Então assim, se o Charles ficou queimado na firma por um lado, porque não vazou o corte da cabeça, a queda da luta e tal, não sei o que lá, por outro, o Justin Gaethje não aceitou uma chance pelo cinturão que foi oferecida para ele. Então assim, os dois ficaram meio queimados ali e o Dana White tem que escolher entre um deles. No meio dessa confusão, vem aí Ariel Helwani, que é um jornalista, um dos melhores jornalistas que a gente tem aí do mundo do MMA, e divulgou que ele tem fontes de que está sendo trabalhado para o UFC 297, ter Charles contra Makhachev na luta principal. E aí que é um grande problema. Primeiro que do ponto de vista de tempo, isso casa, tá? A gente tem o Ramadã, que normalmente acontece ali por volta de março, e existe já um espectro da cabeça ali do Makhachev de sempre lutar fevereiro, outubro, ou seja, sempre dando esse gap para ele poder participar do Ramadã. E a gente sabe que no Ramadã os lutadores, né, como Khabib, como Makhachev e etc., não lutam, têm uma alimentação super restrita, então não podem nem treinar, não conseguem treinar, e eles ficam realmente durante um bom período ali sem poder se dedicar ao mundo do MMA. Então, janeiro é uma data assim viável e é uma data que normalmente o Makhachev costuma lutar, janeiro ou fevereiro. Então pode ser realmente que aconteça alguma disputa de cinturão, sim, o Makhachev defendendo o seu cinturão naquele momento. A grande pergunta é realmente qual que vai ser, quem deles vai ser, né? O Helwani falou que as coisas já estão andadas, já tem andamento nessa luta acontecendo. A grande questão é que os dois managers meio que não concordam, né? O Douglas Lima já deu Diego Lima, desculpa, já deu uma declaração falando que, olha, não tô sabendo de nada. E do outro lado, que é o Abdelaziz, que, por coincidência, é o manager tanto do Gaethje quanto do Makhachev, não só não concorda, como ofendeu o Ariel Helwani, falando que, enfim, ele não tem credenciais, e que, enfim, estava fazendo fake news, e que não seria, ainda que se fosse, não seria de forma alguma o Charles Oliveira, porque ele não merece. Quem merece é, sim, o outro atleta dele, que é o próprio Justin Gaethje. Então, de um lado, a gente tem o Abdelaziz, na verdade, vendendo em causa própria. Obviamente, ele vai defender os seus dois lutadores que estão... Ele é manager dos dois lutadores, ele vai querer que os dois se enfrentem. E, do outro lado, a gente tem um Diego Lima aqui falando, olha, não estou sabendo de nada. Pode ser que o Diego Lima e o Oziel já tomaram a bronca do Dana White falando, calem a boca, tá encaminhado sim, mas não falem nada até o contrato ser assinado? Pode. Mas a gente ainda não sabe exatamente como a gente pode confirmar isso. Pois é, o Ariel Helwani, ele é um cara que o Dana White não se entende há muito tempo. E um dos motivos que começou a saber, tem vários motivos, tá? Mas uma das coisas que já causou a treta entre eles é o fato justamente do Helwani, quando tinha acesso a informações mais privilegiadas, ele simplesmente divulgava essas informações e o Dana White ficava bravo porque atrapalhava o marketing da empresa. O Dana White tinha um plano de divulgação daquilo para ser mais bombástico e tal, e de repente o Helwani já vazava a informação aqui do lado, e aí tem essa rusga aí entre os dois acontecendo. Então assim, o Ariel Helwani soltar essa informação, ele é muito credenciado, tá? Dificilmente ele fala uma coisa dessa aí que é uma besteira que ele tira do bolso. Normalmente quando ele fala, ele tem base para poder falar um negócio desse. E sinceramente, a opinião do Ali Abdelaziz, para mim, é a opinião menos credenciada que a gente tem aí. Porque como o Lenny falou, ele é o manager do Justin Gaethje, ele é o manager do Makhachev, é claro que ele quer que os dois atletas dele disputem um cinturão no UFC numerado. É claro que ele quer que isso aconteça. Para ele é o melhor dos mundos. Então assim, quem merece? O meu atleta. Qualquer manager diria isso. E nesse caso, é o que ele está fazendo para poder tentar casar isso aí. O Diego, ele tomou um esporro, porque no caso do choque de cabeça do Charles, o Dana White estava trabalhando para ter uma substituição, então ele queria anunciar essa substituição no momento mais bombástico, e ele reclamou que a equipe Shootbox
vazou a informação da lesão do Charles e que isso é uma porcaria antiprofissional. O Dana White deu uma descascada ali. Então, assim, se tiver acontecendo alguma coisa, eu acho que tem todo motivo para dizer assim, opa, não tô sabendo de nada. Então, assim, é aquele negócio, quando não tem fumaça, significa que tem fogo. Pelo jeito, é isso que tá acontecendo. Se tá todo mundo negando, é sinal que deve ter coisa ali e é uma luta que faz sentido, porque os dois atletas estariam prontos para poder fazer esse combate. O Makhachev praticamente não se lesionou, a luta acabou muito rápido, com ele conseguindo um nocaute ali em cima do Volkanovski, e o Charles estava pronto para lutar, teve esse corte aí, mas com a recuperação do corte, fisicamente está apto, está liberado para poder fazer esse combate. Então, assim, faz sentido essa luta acontecer. Pode ser que não seja em janeiro e seja em fevereiro também, tá? Porque, como o Lênin falou, é o espectro de luta do Makhachev, é fevereiro, outubro. Eles estão falando do UFC 297, que é o UFC que vai acontecer no Canadá, mas pode ser que seja no UFC 298, que a gente ainda não tem a localização, não se sabe ainda, não foi definido onde vai acontecer, mas é uma possibilidade de ser. Então, assim, tem chance do Charles lutar no início do ano, onde não tem fumaça a fogo, então eu tô achando que realmente essa luta pode sair do papel, mas oficialmente ainda não temos nada confirmado. Lembrando que o Justin Gaethje tem tanta credencial quanto o Charles para lutar do ponto de vista de entrega, tá, gente? É verdade. Não vão, o Abdelaziz, ele pode ter ali, obviamente, muita moral para falar sobre isso. Opinião bem enviesada, mas o Justin Gaethje... Ele tá merecendo, sim, vem com 2 vitórias, bateu o Fiziev, bateu o Dustin Poirier. Então, se tem alguém... Belt. É o cara que tá maior credenciado, porque, querendo ou não, vamos ser muito sinceros aqui, ele tá mais credenciado que o Charles, tá? O Charles vem de derrota, gente. Ele perdeu. Não, venceu pro Dariush, né? Venceu o Dariush, mas, tipo assim, perdeu pro campeão, pro Makhachev. Ele vem de derrota pro Makhachev. Então, se você quiser realmente pensar, olha, vamos dar uma sequência ali, vamos deixar o Justin Gaethje lutar, ok, é viável. Eu quero que seja o Charles Blanc, deixando muito claro aqui, tá? Eu não quero que seja o Justin Gaethje. Só tô dizendo que a lógica não é, não, o Justin Gaethje não merece de forma alguma. Não, ele merece. Ele tá numa posição hoje, dentro da categoria, que ele poderia lutar, sim, pelo cinturão. E eu fiquei muito preocupado quando o Charles acabou tendo essa lesão e etc, porque... Sendo muito sincero com vocês, o UFC, ele geralmente pune lutadores que deixam eles na mão, tá? E, cara, você pode argumentar do como for. O Dana White nunca interpreta isso da melhor maneira possível. Tá? É muito difícil ele olhar um lutador lesionado uma semana pra luta e falar, não, tudo bem, eu vou te dar uma chance logo depois. Ele geralmente coloca esse cara na geladeira e fala, não, beleza, então, vamos ver se da próxima vez você vai ter esse tipo de lesão. Então, na semana da minha luta, cagando no meu evento. Então, não parece que é o que tá acontecendo, que eu fico feliz. É uma mudança de postura do Dana White que eu acho que é bom pro esporte como todo o UFC. Inclusive, o Bob John Jones, né? Já, inclusive, amansou, falou, não, o John Jones ficou muito chateado e tudo, e eu vou manter a luta dele com o Miocic, é uma luta de legado, em respeito a ele, em respeito ao Miocic. Tá mudando poucas coisas ali. Então, é uma chance sim, eu fico feliz que isso está sendo cogitado. Eu realmente achei que o Charles ia colocado na geladeira, ia ter que acabar, inclusive, fazendo alguma outra luta antes de disputar o cinturão. Então, se isso acontecer, eu tô super satisfeito. E repito, é viável sim, como o André bem colocou. Os dois estão preparados. Um teve uma lesão que com certeza está 100% resolvida até janeiro ou fevereiro, que é o Charles, e o Makhachev não teve tipo de lesão nenhuma. A luta com o Volkanovski acabou muito rápido. Então, os dois estão prontos para lutar. Pois é, acho que vai ser uma luta interessante. Estou torcendo para que isso saia do papel. Se tiver alguma atualização disso, a gente traz para você. Por enquanto, a gente tem um forte boato vindo de uma fonte que normalmente traz dados confiáveis e negado por pessoas que estão envolvidas no caso e negariam de qualquer maneira. Então, assim, a tendência é de que a coisa, eu confio mais nesse cara. Entre a opinião do Diego, a opinião do Abdelaziz e a opinião do Rawane, eu certamente confio mais no Rawane aí pra esse caso, que não tem a opinião enviesada. Então é isso, pessoal. O que vocês acham? Vamos ter Charles contra o Makhachev rolando no início de 2024 ou não? Isso vai ficar para depois do Ramadão? O Charles vai ter que fazer outra luta? Coloca nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até mais. Até mais.